Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Gisele Tamamar, da equipe de comunicação do Sebrae São Paulo. Primeiro, eu queria pedir desculpas pelo atraso, a gente estava sem energia aqui na sede em São Paulo, por isso que a gente começou um pouquinho atrasado. Obrigada esse pessoal do YouTube, do Facebook que ficou esperando a gente começar. O bate-papo de hoje a gente vai falar sobre como ganhar dinheiro com artesanato. Então, quem quiser, quem tiver dúvidas, quem vai responder essas perguntas é a consultora do Sebrae São Paulo, a Juliana Segalho. Tudo bom, Ju? Tudo jóia, Gi, obrigada. Eu que agradeço também. E vamos lá, eu queria que você, antes da gente conversar um pouquinho sobre isso, o pessoal começar a mandar pergunta, você me falasse um pouquinho de você, da sua história aqui no Sebrae. Boa tarde, gente. Obrigada aí, pessoal que está assistindo. Vamos bater um papo aí sobre artesanato hoje. Meu nome é Juliana Segalho. Eu sou consultora de negócios e marketing aqui no Sebrae, né? Eu gosto muito de falar de artesanato, porque além de a gente já ter uma experiência, né, já conduzi muitos grupos e tal, adoro falar sobre o assunto, também gosto de fazer também um pouquinho, isso ajuda, e eu acho que é uma área extremamente promissora, flexível, e nesses tempos de turbulência que a gente tem aí, é uma área que dá para engatar muita coisa aí bacana e é uma oportunidade legal para quem está pensando aí em um novo negócio e tal, né? Tem mão para fazer, né? Ele é bem legal. Não, até para falar com o pessoal que quando a gente falou, vai ser um tema artesanato, a primeira pessoa que a gente pensou foi a Ju mesma, referência aqui no Sebrae quando a gente fala de artesanato. Legal, então, gente, quem quiser mandar pergunta, pode mandar, que eu vou ficar aqui de olho para repassar aqui para a Ju, ela vai respondendo para vocês. Para a gente começar esse bate-papo, queria assim contextualizar um pouco, né? A gente vê ali muitas notícias que o desemprego aumentou, muita gente indo empreender por necessidade e muitas vezes o artesanato acaba sendo uma opção. Sim. E queria saber se isso se refletiu também nos atendimentos do cliente Sebrae. Muita gente procurou o Sebrae com esse perfil, perdi o emprego, que eu sei fazer, vou tentar investir no artesanato. Além da questão de só sair do emprego formal, né, tem muito uma questão de mudança de vida. Lógico que o artesanato ele também é uma profissão que homens, né, eu conheço ótimos artesãos que produzem peças lindas, mas a maioria ainda é muito feminino. Né? Então é aquela mulher que além da questão simplesmente de ter saído por uma falta de emprego formal, mas também mudou de vida, é a maternidade que chegou e aí teve que fazer opção, ou é um complemento de renda dentro da família e que aquela pessoa ela não estava inserida dentro de um emprego formal e ela falou assim, não, eu preciso dar uma força, sabe aquela forcinha em casa? E aí pega o que ela tem às vezes, que o pessoal sabe, né, que assim, você tem um talento para fazer isso daqui, você faz tão bem isso, e aí aquela pessoa ela começa a ouvir, poxa, você poderia vender isso, e o artesanato ele entra como uma opção, poxa, se isso daqui é uma coisa que eu tenho prazer em fazer e tem uma aceitação, né, pelo menos pela rede de contatos mais próxima, por que não colocar no mercado e auxiliar nesse momento que eu estou precisando fazer uma geração de renda? Independente só da questão do desemprego ou esses outros motivos que eu falei para você, né? Uma maternidade, a flexibilidade de horários, enfim, de produzir dentro de casa. Então é uma opção e é uma alternativa bacana, assim, a se pensar. Né? Quem está assistindo a gente tem um material complementar que você pode fazer o download, que você só entrar no site, que é contato.sebraesp.com.br/artesanato. Lá tem um material complementar aqui à nossa conversa, vocês podem entrar no link e fazer o download. Legal. E falando desse pessoal artesão, quais são as principais dificuldades que eles enfrentam? Tá. Bom, além de um conhecimento de mercado, né? Porque você precisa a gente tem que entender o que o mercado está pedindo, né? Tem isso também. Uma das principais reclamações, né, mas assim que as pessoas veem como dificuldade é o seguinte: organização de tempo, uma boa gestão de tempo, porque antes você saía de manhã para trabalhar, se for o caso, assim tal. Quando você está na sua casa, é um mundo inteiro te procurando, né? Às vezes é toda a sua família ali e você precisa ter uma boa gestão do tempo para você conseguir conciliar o seu horário de produção. E aí a outra dificuldade entra, que é pensar naquilo não como um hobby.
a sua profissão, a produção das suas peças, você tem que ter esse olhar e encarar isso muito como é o meu negócio. Esse empoderamento dessa profissão, ele vai te beneficiar com a sua rede familiar mais próxima. Fulano faz umas coisinhas. Não! Olha que coisa bonita que eu faço. É uma valorização que muitas vezes é encarada como uma dificuldade, mas ela começa com a pessoa mesmo. Só que isso vai exigir disciplina. Disciplina que começa desde da questão do tempo até olhar para aquilo como um negócio. É um negócio. E falando um pouco, acredito também que sejam os desafios, é a questão do preço, né? Dos materiais, tem alguma recomendação? Como que ela pode formar um preço da peça que ela produziu? Da questão financeira. Quando a gente fala em precificação, lógico, o primeiro componente que a gente pensa já é logo assim, o preço da mercadoria que você compra para fazer, né, ou para transformar naquilo que você vai transformar em algum produto, que é a peça final. A outra coisa, qual é o preço do mercado? O que o pessoal do mercado está buscando como referência naquele produto? A outra questão é, você tem custos aplicados àquele produto. Os custos, eles podem ser custos fixos. O que são os custos fixos? É desde a internet que você paga. É desde a internet que está lá na sua casa. Se você mora numa casa alugada, num apartamento alugado, nessa composição, a gente sempre fala, olha, você vai começar a colocar isso também como custos fixos. E os custos variáveis, que são muito importantes, que tem a questão da embalagem, se é alguma coisa promocional ou não. E assim, até essas variáveis, elas compõem uma precificação correta. Porém, o que pode ajudar o pessoal que estiver assistindo, no próprio EAD que a gente tem, né? Você tem lá o passo a passo de como precificar. E tem as unidades Sebrae, né, gente? Que daí vocês podem procurar também, que ajuda vocês. Mas eu diria que assim, é o preço da mercadoria, entender custos fixos e variáveis, o que o seu valor de produto está frente ao mercado e observar o que a concorrência também tá vendendo e tal, para você estar no nível, entendeu? Não é só ver o quanto que a concorrente está vendendo não. E no fim, às vezes, vai fazer a conta, tá perdendo dinheiro. Tá perdendo. Acontece. Ou trocando figurinha, que a gente fala, ou vendendo por menos, né? Também, ou tem o oposto, você colocar um preço muito alto, e aí o mercado que você está oferecendo não é para aquilo. Então, são variáveis que a gente tem que observar todos para fazer um preço adequado, para pagar, né, tudo que você investiu ali, mas tem que gerar lucratividade. É aquilo que eu falei, artesanato é negócio, não é hobby. Então, a gente tem que saber que tem o seu percentual de lucratividade, senão não vira, né? Eu não sei se é uma reclamação comum, não sei, dos artesãos, eles falarem, meu cliente acha que o meu produto está muito caro. Tem como ele reverter isso? Tem. Primeira coisa, essa questão da valorização é o que eu falei antes. Inicia como você encarar que o que você faz é um negócio. A segunda coisa que ajuda muito nisso é observar tendência de mercado. Né? Porque observar a tendência de mercado também ajuda você a ter uma percepção de que aquilo que você produz, gente, eu gasto um dinheiro com artesanato. Eu tenho pessoas que eu conheço que também. Então, assim, você tem sim potenciais clientes, mas onde eles estão? Em quais canais que você encontra? Como é que você vai fazer essa comunicação com eles? Porque a música fala, né? O artista vai onde o povo está. Então, assim, quem é que dá valor ao seu produto? Então, que canal que ele está? Ele está numa feira, ele está num bazar na sua cidade, ele está nesse mundão de internet, numa rede social, num site, aonde ele está? E o que você está oferecendo para ele? Está adequado com o que ele está procurando? São aspectos que são muito relevantes para essa busca de valor, entendeu? Para realmente conseguir. Você falou de tendências e a Lica Liroca, ela tá perguntando aqui no YouTube pra gente, né, pra você. Quais as principais tendências para 2020 de alta interesse de mercado? Tem algumas coisas que a gente pode citar? Olha, as tendências agora de artesanato aqui,
Ainda o escandinavo, que a gente fala, isso eu estou falando em aspectos de produção, né? A gente fala mais de negócio, mas assim, os produtos, né, que pegam essa linha escandinava, é legal, gente, vocês terem base também de pesquisa. Tem sites muito legais, né? Nesse material que a gente está mandando para vocês, tem site bem bacana. Uma coisa que eu sempre falo é que artesanato, ele caminha um pouco com moda, viu, gente? Então, assim, estar atento, por exemplo, qual é a cor do ano de 2020? A Pantone, ela define todos os anos, né? Qual é a cor. Por exemplo, esse ano, gente, a cor é a Classic Blue. Procurem lá no Google que vocês vão achar, é a cor Classic Blue. Significa o quê? Que muitas peças vão ser procuradas nessas tonalidades. O artesanato ainda está muito forte na questão das novas técnicas de crochê, como macramê, tudo que você produz também muito ligado à decoração. A parte de festa, para quem produz peças relacionadas às festas, também assim, ficar atento, porque a cultura pop, né, de um modo geral, cultura infantil, se um cinema está lançando um novo filme, isso para quem vende, por exemplo, artigos de festa, é uma coisa que você tem que estar atenta. O artesanato, gente, é individual, é uma peça única, assim, ele tem essa característica muito única daquilo que você produz e as pessoas que compram sabem disso e valorizam. Porém, tem que estar atento para ver o que o pessoal está querendo. Porque não adianta, eu já tive muito cliente que eu falava assim, não adianta você bordar frutas secas se a sua cliente quer unicórnio, minha filha. Se ela quer unicórnio, você faça unicórnio. Ou ela quer cacto. Mas cacto, Juliana, não tem flor, não tem nada. Mas ela quer cacto, manda a bala no cacto e faz o cacto. Mas para a gente saber disso, a gente tem que usar e abusar de redes sociais e em bazares, vai para feira. Eu falo que feira é lugar de tendência, viu, Gi? Vai visitar uma feira bacana. Se não tiver na sua cidade, venha pelo menos uma vez por ano. Aqui em São Paulo tem a Mega Artesanal, o Salão do Artesanato, que é lindo. E nessas feiras a gente consegue também pegar muita informação legal. Sim. De tendência. Então, eu acho que o desafio maior é filtrar, porque buscar a informação, ela tá bem abrangente aí, a gente consegue ter bastante coisa. Vamos falar, acho que de marketing, isso. Beleza, também. Minha praia. Como que esse artesão, essa artesã pode divulgar o seu trabalho? Tá. Gente, assim, marketing é offline e é online. Principalmente ainda para artesanato, Gi. Se tem uma coisa que é a cara de artesanato, são as feiras, são os bazares. Então, assim, quando eu falo em offline, né, assim, estratégias offline, é que essa coisa de ir em feiras, em bazar, em evento, ela não morreu, ela existe ainda. Então, se você, dentro da sua cidade, você tem oportunidades de estar atento, até pelas próprias prefeituras, o que está abrindo de oportunidade nesse sentido, é um ótimo canal, tá? Outros canais, a internet, né? E a internet, gente, via redes sociais, via os canais de marketplace, o Elo7 é um dos que a gente tem parceria, faz muita atividade, porque assim, embora muitos desses marketplaces, porque tem cliente que fala assim para mim, Juliana, mas ele me cobra um percentual. Gente, faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. Mas ele é uma vitrine muito poderosa. É uma vitrine muito poderosa porque se é um negócio, se eu quero começar a ter frentes e canais para até vender, às vezes, para outros lugares pelo Brasil, né, que as pessoas não têm tanto acesso assim, é uma super vitrine e deve ser aproveitada. Mas, né, Gi, foto linda, maravilhosa, gente, assim, explicação, detalhe do produto, tomar cuidado também na definição dos produtos, sempre é o que o cliente escreve e não o que a gente acha. Boneca de pano, Mariazinha. Mas, na verdade, as pessoas estão buscando boneca de pano com feltro. Dei um exemplo assim. Sim. Então, é sempre a pesquisa que o cliente faz. Né? Mas o canal, ele está extremamente disponível. Eu não falaria para vocês assim, fique só nas feiras, fique só no bazar. Ou não, só fique no
no digital. Se você conseguir um meio de ter esse acesso com o seu cliente, tanto fisicamente, porque a gente ainda quer, né, olhar, quer testar. Sim. As meninas que fazem cosméticos naturais, que eu tive muitas alunas que fizeram também, essa ainda coisa do tato, do teste, ela existe. E o canal na internet facilita muito a vida, né, de pesquisa e tal. Então é bem legal, os dois. Bom, vamos agora especificar mais esses dois meios que você falou, de feiras e depois a gente volta para marketplace. Tá bom. Mas, por exemplo, numa feira, numa barraca, qual que é a recomendação para essa pessoa? Vender mais, deixar ela bonitinha? Tá. Eu tenho 3 palavrinhas mágicas. Organização, setorização e limpeza. Porque, assim, vale para as lojas e vale para uma exposição de uma feira. Outras dicas bacanas, assim, sair do linear. Quando a gente vai para uma feira e para um bazar, e eu costumo falar isso muito para as alunas, o ímpeto e a ânsia, a angústia no coração olha quanta coisa eu produzi bacana, vou expor tudo ao mesmo tempo de uma vez. Gi e a galera que estiver ouvindo, tudo ao mesmo tempo não funciona, gente. Assim, você precisa causar no visual pelo menos uma curva no seu olhar, né? Que olha que legal que eu vi. Então, assim, uma dica bem legal para quem faz feira, criar nichos, sabe? Encapar diferentes níveis de olhares a hora que eu estou olhando os seus produtos para não ficar confuso. Então, isso é bem bacana, funciona muito. Se a pessoa tem um ambiente fechado, né? Feira livre é mais difícil, mas se ela usar, por exemplo, pontos de iluminação, um pequeno abajur, uma fitinha de LED no nicho, também chama atenção, é bem legal. E assim, sempre está muito disponível. A sua barraca, a sua exposição, ela é quase uma loja. Então, assim, um sorriso, a disponibilidade, a sinalização da comunicação visual, se você aceita cartão de crédito, precificação também é importante nas peças. As pessoas têm receio, às vezes, de colocar o preço. Não, gente, pode colocar o preço, facilita a vida do teu cliente. Se ele for te perguntar alguma coisa da peça, ele pergunta outras coisas. Mas, assim, tornar a sua exposição, nem que seja uma mesa, mas uma coisa agradável, legal, que te cause, assim, buscar as coisas que você está apresentando. É bem bacana, funciona. Sim. Vamos a parte das interações aqui? Tá. A Camila Tamashiro está falando assim, falem sobre a valorização do trabalho. Tem muito artesão que confunde hobby com trabalho. É isso, Camila, é isso. Era o que eu comecei a falar, né? Desde o início, essa questão da valorização é o seguinte, ela começa por você. Ela começa por você. Porque a valorização do trabalho, por exemplo, se você produz as peças, enfim, dentro da sua casa, a primeira coisa que você tem que ter para você, e lógico, para o seu primeiro círculo familiar, é o seguinte, organização de tempo. Então, se você, a maioria às vezes, se você tem uma criança pequena, se você olha, se às vezes a pessoa mora com mãe, pai, enfim, você tem que organizar. Olha, gente, é rotina, viu, gente? Eu entrar lá e falar assim, ó, de tal a tal hora eu faço isso, de tal a tal hora você fecha lá no quarto onde você estiver e aqui eu estou produzindo, porque esse é o horário de trabalho. Quando você começa a ter uma postura de valorização sua, primeiro círculo vai começando a valorizar que você tem seriedade, você encara aquilo não como hobby, é um negócio. A segunda parte que vai te ajudar essa questão da valorização é entender planejamento, é entender essa questão do marketing divulgação, ou seja, buscar os clientes corretos, aonde estão os clientes corretos para o que você produz. De repente, às vezes você está na sua cidade, você produz uma coisa muito bacana, mas que não tem mercado na sua cidade. Qual que é o ideal? Bom, vou mais para o canal de internet. Quais são os canais que eu posso fazer? É fazer uma rede social bacana, saber entender como é que funciona a rede social com as hashtags, com um descritivo legal, produzir stories também, que é legal. Esse bastidor, viu, gente, das redes sociais é um índice maior até hoje em dia do que o próprio feed de postagens, né? Então é legal explorar isso também, começar a conhecer público. São elementos que, assim, você começa a encarar aquilo como negócio e você tem uma regra, as pessoas vão começar a ver que você, não,
aquilo lá é um negócio para ela. Não é um hobbyzinho que ela faz de vez em quando, né? Então começa com uma postura nossa, como né, artesão, e daí ela vai desmembrando isso para os nossos círculos e daí para o cliente, que eu sei que é o que vocês querem. Você falou um pouquinho dos stories, aí quem está perguntando aqui, a Lúcia Gomes. Juliana, como podemos usar o Instagram para vender nossos produtos? Help! Help, help. Bom, tenho algumas notícias boas e algumas notícias não tão legais assim. Primeiro, gente, rede social é boa imagem. Comecem a pensar isso. Então, assim, é uma foto de um produto bem feita, bem produzida, com uma luz correta, para que valorize o seu produto. Você, que eu falei dos stories, né? Os stories, eles têm muita visualização, são os bastidores. Eu recomendo até, minimamente, você postar pelo menos uns 4 stories diários, nem que você não faça postagens diárias. Quando a gente fala da postagem, ela tem que ter um descritivo legal, tem que ver do que se trata aquela peça. Eu tenho clientes que fazem cerâmica, que agora no Natal elas estavam produzindo, por exemplo, presépio, né? Então eu fui acompanhando, sabe assim, era desde da arte mesmo dela, manuseando lá as pecinhas, depois ia para o forno, a esmaltação, né? Que toda a técnica lá, a gente foi acompanhando elas produzirem. Uma forma do cliente valorizar, Uma né? forma do cliente valorizar. E é gostoso acompanhar esse processo. A gente adora um bastidor, gente. A gente gosta disso. Seu cliente não é diferente. Então, esse acompanhamento, uso de hashtags corretas que tem a ver com... Porque, assim, um outro dado legal é que no Instagram já é uma tendência dos usuários não seguir tanto perfis, seguir as hashtags. Então, se você usa a hashtag correta que tem aderência ali com o seu produto, o seu cliente vai acabar, às vezes, vendo ali. E a dica de ouro e principal é segura a angústia, gente. Rede social, ela é uma construção. Ela não é do dia para a noite, tá? E você, com essas dicas todas, e se você tiver a oportunidade, também investir na divulgação paga. Gente, nem que se for R$3, R$5, mas vale a pena. Porque tem o algoritmo da rede e tal, senão ele não te mostra com tanta frequência, né? E rede social é um mundão de coisa aí que a gente poderia estar falando. A Camila Tamashiro também colocou mais uma mensagem aqui, que ela falou, amei a dica de um canal que falou para colocarmos nas peças, ao invés de preço, colocar quantas horas você investiu naquele trabalho. Isso já impacta com outro olhar. O que você acha, se funciona? Eu não vi isso ainda em muitos canais assim que eu conheço e tal, mas eu acho criativo. A questão da precificação, gente, desse lance da peça e tal, por exemplo, eu tenho alunas que produzem mandalas com pontilhismo, né? As meninas que produzem artesanato conhecem bem. É uma técnica linda, maravilhosa, peças lindas. Mas mesmo as peças muito pequenas são extremamente trabalhosas, né? Porque você imagina, pontilhismo é uma precisão assim de um detalhe que aquilo logicamente vai ter um custo. Então, assim, é uma dica legal, acho criativo, mas a questão do valor, gente, é uma dica assim, ó. Coloca o preço, pelo menos assim, a partir de. Porque a peça é única, você vai poder fazer um orçamento dentro daquilo que o seu cliente está buscando. Então, assim, coloque a partir de. Quando o pessoal pergunta para mim esse lance de essa dúvida, colocar ou não colocar o preço numa rede social, eu sempre respondo com outra pergunta. Você, como consumidor, tá lá olhando a rede social, de repente você passa num canal que você gosta, vê uma peça que você gosta. Você gosta de mandar mensagem para perguntar o preço? A maioria vai falar não. Por quê? Porque é chato. É chato. Então, é legal sim você ter o preço. Mas isso vale para quem faz artesanato, para quem produz doce. Você coloca a partir de. Sim. Porque daí subentende que eu vou ter que conversar com você, fazer um orçamento tal das peças e tudo bem. Mas é pelo menos um guia, assim, sabe? Essa coisa da gente sempre ter que ficar perguntando o preço. Gente, quem entende da peça tal, se você negociar direitinho, ela vai valorizar. Aí é muito a busca do cliente. E um outro cuidado
dentro de preço e falando de rede social, gente, a venda na rede social é uma consequência. Rede social é relacionamento, é ser humano com ser humaninho, a gente tem que conversar, é outra coisa, é pesquisa também do produto que você está fazendo e tudo mais. Por isso que eu falo que tem que segurar um pouco a ansiedade, porque a venda ela acaba acontecendo, né? Mas é esse olhar de relacionamento, muito mais do que só venda, quero vender, é mais complicado. Gilma, vou voltar um pouco a falar de marketplace, né? A gente Tá. falou de como se destacar ali na feira com sua barraca. E no marketplace, você entra, tem milhares de concorrentes, né? Como que você consegue... Olha, as dicas de marketplace que a gente pode falar é a seguinte. Primeiro, vale ainda a regra da foto de qualidade, de pequenos vídeos. Quando eu falo pequenos vídeos, são pequenos mesmo. As pessoas não têm muita paciência de ficar vendo vídeos muito extensos, por isso que se você puder fazer vídeos de até 1 minuto, mostrando, às vezes a peça gira ou ela tem algum efeito, é legal. Trazer um descritivo muito completo, as dimensões do produto, tá? Isso assim, dentro da sua página, é bem importante isso. Essa qualidade toda impacta o cliente de uma forma muito positiva, porque ele vê o seu trabalho com mais seriedade. O minimalismo na descrição dessas coisas, vai falar, poxa, mas, né? E aí, o que mais? Preciso saber mais detalhes. Então, isso ajuda. Os sites de marketplace, eles têm formas também de você flexibilizar a comissão, porque daí você aparece na página principal ou às vezes você não aparece. E muitos deles, você não precisa só fazer um tipo de anúncio, né, que eles falam. Você pode flexibilizar. Então, às vezes você põe uma peça que você vai estar pagando um valor maior, mas depois você tira. Então, é bom para fazer teste. Então, isso é uma forma de ali você ir sentindo. Você não precisa colocar todas as peças, mas de vez em quando você faz um teste. Isso eu acho que é bem viável. E a outra questão é assim, pesquise dentro do marketplace. Aquela questão que eu falei para você às vezes, o nome do seu produto, às vezes você cria uma linha muito pessoal e você dá nomes próprios, né, para o seu produto e tal. Mas não é, gente, é o que o seu cliente está procurando. Então, se o seu cliente procura almofada nuvem, não adianta você colocar almofada, não. Sim. Coloca o nome do produto de acordo com o que o cliente tem buscado. Vai facilitar. Tudo que a gente facilita a vida do cliente, a gente consegue achar mais rápido. Né? Eu vou voltar em no mesmo assunto que você falou do preço, de falar o preço na rede social, que o pessoal está perguntando aqui. Isso é polêmico, polêmico. Alica, mas colocar no Instagram o preço é uma rede social. Ela falou que no Instagram ela não coloca o preço, não, por não ser uma plataforma de vendas. Aí o Wilton falou, eu não coloco o preço nos meus produtos na divulgação, eu coloco o link que direciona para a loja. O que você acha correto? Se ele tem a opção... polêmica. Não, mas assim... é o Wilson, né? Por exemplo... Wilton. No caso do Wilton, se ele já tem uma loja, até porque o Instagram, ele tem a parte lá do site, né? Que você coloca os produtos, tá correto. Ele tá linkando com a loja, tá redirecionando para a loja dele. Tá certíssimo, ele tá usando um canal e levando para outro. Tá super certinho isso. Já no caso, porque a maioria não tem, às vezes, um site, uma plataforma de e-commerce para redirecionar. O problema de você não colocar o preço em algumas peças, você não necessariamente, gente, vocês têm que colocar o preço em todas as peças. O que a gente tem que entender é o seguinte, se eu vou mandar fazer, né, se eu vou encomendar, se o produto vai ser demandado, eu peguei o exemplo da mandala, porque ela é extremamente trabalhosa e às vezes uma peça pequena, ela tem um valor maior, mas é pelo trabalho ali. Eu posso fazer um orçamento e negociar com você a partir de quanto uma mandala pela metragem do raio e tudo. Mas é legal te dar uma noção. Sim. Porque assim, você não precisa colocar o preço exatamente de todas as coisas e tal, mas assim, a partir de, para o cliente depois conversar com você, é só um direcionamento. E isso, gente, é só porque assim, se você pensar em você como consumidor, você está buscando um produto ali. E muitas lojas usam assim,
interessados ou preço, me mande a DM, inbox. E aí eu conheço muita gente que gosta, mas fala assim, tenho preguiça de ficar mandando DM, não vou mandar, vou para a próxima. A próxima tem o preço, você é assim? Também sou assim. Então assim, vou para a próxima que facilitou o quê? Facilitou a minha vida, gente. Então assim, se o produto é legal, se eu estou buscando determinada coisa, não pensem que a gente vai agradar todo mundo, porque não vai. Não vai. Mas essa é uma prática que eu acho muito assertiva, muito coerente e até honesta, né? Porque você está falando assim, olha, é a partir mais ou menos de tanto. Aquela questão das horas eu achei bem criativa até, né? Algum cliente até falou. Acho bem bacana, assim. Camila tem mais uma pergunta aqui. Vamos lá, Camila. Que ela fala, deixa eu ver. Oficinas é algo que pode ajudar na divulgação da sua marca e dos produtos? Como começar nesse sentido? Já tentei parceria com armarinhos sem sucesso. Alguma dica nesse sentido? Não desista. Primeira dica. Que a gente toma uns nãos aí pela vida, então não desista. Mas assim, as oficinas elas são bem bacanas se o seu objetivo está ligado a ensinar. Né? Porque daí são nichos dentro do artesanato, você pode produzir, ou seja, você está lá no lado operacional e você tem um contato com o cliente e você vende. Mas como você tem uma técnica, sim, é uma outra vertente você buscar essas lojas que revendem a matéria-prima para fazer oficina, e é muito legal, isso funciona bastante, assim, então, se o seu intuito, eu esqueci o nome dela, perdão, Camila, se o seu intuito é ainda ministrar a aula, né, se você gosta, se é bacana, se algum armarinho, alguma loja, às vezes, falou não para você, tente outros. Tem uma dica aí boa de parceria, gente, é o seguinte, parceria tem que ser legal para os dois lados. Então, quando a gente vai estabelecer, isso vale para qualquer segmento, quando a gente vai estabelecer parceria, tem que ser uma coisa bacana e você tem que ou já ir com uma ideia, ou esperando ouvir alguma ideia, que os dois lados saiam ganhando, são as parcerias ganha-ganha que a gente fala, né? Então, se ele vai ter algum percentual, se ele tem um espaço, se aquilo, às vezes, um bom argumento ajuda ele ter mais venda de material, a pessoa já está ali, já compra também. Então, assim, tem que ser bacana para você, tem que ser bacana para o parceiro. Aí a parceria tem mais chance de ter sucesso. Isso vale para qualquer segmento. Antes de partir para a próxima pergunta que tem aqui, eu vou voltar a divulgar o site, que é o sebrae.contatosebraesp.com.br/artesanato, que você pode baixar o material adicional aí dessa nossa conversa que a gente está tendo aqui. Vamos lá, a Lica também, de novo, está fazendo mais uma pergunta. Tá bom. Que é, e sobre trabalhar por encomenda, para inclusive não ter estoque? Como saber como o cliente faz essa busca? Maravilhosa essa pergunta da Lica. Por quê? Esse é o ideal, né? Na verdade, esse é o ideal. O que eu recomendo, gente, é o seguinte, estoque, quando a gente estava falando de preço, inclusive, qualquer coisa que você compre, que você tenha uma pequena sobra de estoque, aquilo é grana, aquilo é dinheiro. Então, assim, controlar bem um estoque na área de artesanato é, assim, imprescindível, porque quem gosta de produzir artesanato e as coisas são muito bonitas, a gente se empolga. Então, se empolga, às vezes, numa compra superior, às vezes, de um produto que não dimensiona bem a saída da venda, ou não está demandado, e aí se acaba ficando com aquilo lá parado, e a tendência muda, enfim. Então, sim, Lica, você tem toda a razão, tem que ficar de olho. Se possível, quando você está no início, você precisa fazer mais peças até para as pessoas conhecerem. Mas conforme você vai produzindo e conforme até você vai fazendo peças e os clientes vão comprando, eu recomendo muito assim, tira boas fotos, deixa bem registrado, porque aquilo vira seu portfólio, né? Ou seja, é o catálogo lá do que você tem para fazer e tal. Não vale a pena você ter um super estoque. Né? A não ser que você tenha uma demanda muito recorrente. Se não é o caso, segura e compra sob demanda. Vai ser, o seu fluxo de caixa vai ser mais saudável. Né? Então, assim, esse lance do estoque é super importante, mas tem que demandar. Quem manda fazer, até pelo marketplace, eu tenho experiência como consumidora, inclusive, que se eu, por exemplo, eu compro um tapete
e de fibra natural e eu mando fazer, nos próprios sites de marketplace tem lá o tempo de preparo, né? O tempo de fabricação. Então as pessoas que compram, que valorizam, elas já sabem que tem esse tempo, né? Então daí você consegue fazer a produção sob demanda. A gente já está caminhando aqui para a conversa final. Eu queria que você falasse um pouquinho do Sebrae, né? Como que o Sebrae pode ajudar essas pessoas, os artesãos. A gente falou muito de valorização, né, Gi? A gente falou muito disso. Eu acho que quem trabalha com artesanato tem um talento, tem um afeto muito grande pelo aquilo que produz, mas também fica preocupada de transformar aquilo em um negócio e aí a gente entra muito forte, né? Porque se você está buscando esse olhar, essa visão de negócio realmente e às vezes você não teve essa formação numa faculdade ou dentro da sua vida profissional, é aqui que você busca, né? E sem receio, viu, gente? Aqui o Sebrae, todas as unidades, os colegas, enfim, a gente está preparado para ensinar de uma forma muito dia a dia, muito prática, muito compreensível, muito mão na massa, para você já entender e já ir aplicando. E principalmente para você ter resultado. Então, é pensar na parte financeira, aquela questão de preço que a gente falou, fluxo de caixa, a gente não falou, mas o que é fluxo de caixa? É entender demanda, se eu tenho conta, se eu não tenho, é a saúde financeira do seu negócio. Então, essa visão de um bom gerenciamento, ele vai muito além do operacional que às vezes você tem ali de produção da peça, né? Para crescer, a gente tem que ter olhar de negócio. E aí é marketing, você ir crescendo, né? Eu tenho alunas que, por exemplo, hoje já trabalham com até 2 ou 3 funcionárias ou seja, está crescendo, né? E já precisa, às vezes, de um conhecimento de gestão de pessoas. Então, quem precisa disso, eu falei dos preços, tem o EAD, mas quem tiver na cidade que tem a unidade do Sebrae, procure o Sebrae, você não precisa marcar hora nem nada, você pode ir lá, a gente tem uma infinidade de palestras, conteúdo online, informação que não falta. É só antes de dar um recadinho final, eu vou dar o recado final tá aqui, bom. Que termina amanhã a Sampa Week, que é uma ação que foi feita em comemoração ao aniversário de São Paulo, para estimular o consumo, as vendas do pequeno negócio, que é uma não só do pequeno, mas das empresas do comércio aqui de São Paulo. Foi uma ação, uma iniciativa da Associação Comercial de São Paulo, e quem quiser mais informações pode entrar no site, que é sampaweek.com.br. Gil, eu queria te agradecer. Obrigada, gente. Quer deixar alguma dica final para o pessoal que está assistindo a gente? Não desistam. Na verdade, a minha dica principal, gente, é assim, encarem de uma forma positiva os desafios que vão aparecendo, tá? Porque se você optou por produzir peças em artesanato, tem toda essa parte artística que é gostosa e tudo mais, mas se você quer virar a chavinha para negócio, não se assuste no olhar de falar assim, nossa, é muita coisa para... Não, olha para um lado positivo. Olha, isso eu não sei, mas acho que eu consigo aprender. Então, quando a gente tem essa visão um pouco mais positiva e fala assim, vou entender como que é, procure o Sebrae, nas unidades, online, a gente está aqui para ajudar vocês. Quem tem negócio sabe que não tem vida fácil, não é só no artesanato, é em todo lugar, mas a hora que você consegue viabilizar, aquilo se transforma assim na sua realização pessoal e a gente está aqui para ajudar vocês. Então assim, não desiste, bora lá, encara de uma forma positiva que vai dar certo. Tá Obrigada bom? mais uma vez. Obrigada, Gi. Conversa. Obrigada, querida. Tchau, pessoal, até a próxima. Tchau, gente.